A voz chocante revela que a netinha é uma desconhecida em virada inacreditável. No coração de uma antiga casa de madeira, com paredes que sussurravam segredos, Clara sempre sentiu que algo não se encaixava. Sua avó Letícia, uma mulher de olhar gélido e palavras afiadas como facas, sempre mantinha à distância um mistério que deixava Clara inquieta. Ela era a típica avó que fazia biscoitos dourados, mas por trás daquele sorriso forçado havia uma sombra. Clara a amava. Mas aquela relação lhe parecia tão fria como a brisa que passava pelas janelas em dias de tempestade. Tudo começou numa tarde chuvosa, quando os trovões pareciam carregar a tensão no ar. Letícia, sentada em seu poltrona de veludo azul, decidiu que era hora de um bate-papo sério. Clara, com o coração pulsando na boca, não imaginava o que viria. Você não é quem pensa que é, minha querida, disse a avó, com uma frieza que quase cortava o ar. Clara arregalou os olhos, tentando processar aquelas palavras. Como assim? Ela perguntou, a respiração acelerada. O nó na garganta apertava e a inquietação era palpável. Letícia então revelou. Você é uma estranha para mim. Ninguém realmente sabe quem você é, nem mesmo eu. Cada sílaba que saía da boca da avó pegava Clara como um soco no estômago. Sentiu-se derrubada pela verdade que se desdobrava diante dela. Flashbacks de momentos que antes pareciam normais, agora pairavam sobre sua mente como sombras. Sua avó sempre parecia distante, mas nunca pensou que fosse por causa de algo tão profundo. Clara se lembrou das conversas curtas, dos olhares desaprovadores e pensou: o que mais ela esconde? Sua mãe, Sofia, sempre tão consumida pela culpa, nunca falou sobre o passado da família. O ar na sala estava carregado de segredos enterrados e Clara precisava descobrir mais. As murmurações da comunidade começavam a invadir seus pensamentos. As pessoas sempre a olhavam com pena e sussurravam. Aquela sensação de que todos conheciam partes de sua história que ela ignorava deixou-a em frangalhos. Como amar e aceitar uma família que parecia mais uma coleção de mentiras? As paredes da velha casa pareciam estar se fechando e Clara decidiu que precisava de respostas. Sem saber onde isso a levaria, ela saiu em busca de pistas. Na pequena biblioteca do avô, onde cada livro parecia carregar um pedaço da história escondida, algo chamou sua atenção. Um diário antigo, empoeirado, perdido entre volumes velhos. O diário tinha um cheiro de mistério e memórias esquecidas. Com as mãos tremendo, ela abriu a capa desgastada e as páginas amareladas. As palavras escritas ali poderiam ser as chaves para desvelar toda aquela teia de mentiras e traições. Clara sentiu um frio na barriga. E se aquilo revelasse até mais segredos do que ela estava preparada para enfrentar? E se a verdade for ainda mais dolorosa? Pensou, enquanto o mundo ao seu redor se desfazia. Enquanto lia, ansiosa e apreensiva, mal sabia que a descoberta que a aguardava poderia mudar tudo.
para sempre. Alerta importante: muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurou o diário em suas mãos trêmulas, a capa desgastada parecendo pesar 1000 quilos. O cheiro de papel velho a envolvia, mas ela mal conseguia pensar em outra coisa senão nas palavras que estavam prestes a revelar. Com o coração pulsando, começou a folhear as páginas amareladas. Cada frase parecia vibrar com tensão, como se o passado estivesse prestes a saltar daquelas páginas. Ela leu sobre uma jovem chamada Isabel, uma mulher que a avó nunca mencionara. As descrições eram vívidas. Isabel falava de sonhos, amores perdidos e promessas quebradas. Clara ficou intrigada, mas então encontrou um nome: Miguel. Seu rosto ficou pálido. Miguel? O nome era o dela também. Era seu pai. Uma onda de confusão a atingiu. O que isso significa? Pensou, enquanto o nó em sua garganta se apertava mais. O diário continuava. Isabel relutava em se comprometer. Havia menções a desentendimentos familiares, segredos obscuros e uma revelação iminente que nunca chegou a se concretizar. Os últimos registros eram ainda mais perturbadores. Palavras de desespero, como se Isabel estivesse fugindo de algo ou alguém. De repente, o som de passos pesados fez Clara olhar para trás. Era Letícia, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Antes que Clara pudesse dizer uma palavra, a avó gritou: "Você não deveria estar lendo isso." O rosto de Letícia estava contorcido e Clara, tomada pelo medo, lutou para se firmar na realidade. O gosto da verdade estava ali, na ponta da língua. Mas o silêncio ensurdecedor da avó a mantinha imersa em dúvidas. Quem é Isabel? E por que Miguel está mencionado aqui? Clara se levantou, o diário segurado com força, como se fosse uma âncora em um mar revolto. Letícia encarou, a frieza no olhar, agora misturada com uma torrente de emoções. "Ele não é quem você pensa que é, Clara." Ela respondeu com uma voz gélida, que ecoou nas paredes. "Você só está começando a entender." Coração disparado, Clara sentiu uma adrenalina percorrer suas veias. "Do que você está falando, avó? O que mais você esconde de mim?" Em meio àquelas palavras, algo em Letícia pareceu rachar. A mulher que sempre fora uma fortaleza de segredos, agora estava prestes a desmoronar. Clara a desafiou com o olhar, exigindo respostas. Quando Letícia finalmente falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. Isabel era, na verdade, sua mãe. O mundo de Clara deu uma volta. "Sofia? Ela não é, nunca foi. Mas então quem sou eu?" O questionamento ecoou, reverberando nas paredes da casa. "Você." Precisa ouvir toda a história, Clara. Temos muito que discutir. A urgência na voz da avó arrancou de seus pensamentos. Mas antes que qualquer um pudesse continuar, um grito ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão, seguida por um tremor
que fez os candelabros balançarem. Clara olhou para Letícia, o medo estampado nas duas faces. Uma bomba! Precisamos sair agora! A avó agarrou a mão de Clara, puxando-a para fora das sombras da sala. Enquanto o barulho de vidros quebrando e gritos aumentava, o passado estava prestes a ser devastado no caos. Enquanto corriam, Clara sentiu que cada passo levava não apenas sua avó, mas também todos os seus sonhos e segredos. E a pergunta ficou ecoando em sua mente. O que estava prestes a ser revelado quando tudo isso acabasse? A verdade que ela tanto buscava poderia ser mais sombria do que pensava. E quando a fumaça finalmente se dissipasse, que Clara encontraria em seu lugar? Clara e Letícia correram pela casa, os ecos dos gritos e do estrondo ainda reverberando nas paredes. O ar cheirava a fumaça e o coração de Clara batia descontroladamente. Cada passo parecia um convite ao caos que a cercava. A gente precisa sair, a avó gritou, puxando Clara para a porta da frente. O mundo lá fora era uma cena de terror. Correria, pessoas gritando, o quarteirão em alvoroço. Quando finalmente cruzaram a porta, uma imagem parecida com uma miragem tomou conta da mente de Clara. Ela avistou uma figura familiar, um homem que conhecia bem, mas que agora parecia mais um fantasma do que uma pessoa. Era Miguel, o pai que pensara conhecer. Ele estava aí, mas algo em seu olhar transparecia um desespero profundo, como se tudo estivesse ruindo à sua volta. Clara! Letícia! Ele gritou, aproximando-se. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele estava fazendo ali? Precisamos ir, agora! Ele ordenou, olhando rapidamente para trás, os olhos petrificados de medo. Algo estava errado. O medo era palpável, mas por um segundo, Clara se sentiu atraída àquele momento. O passado que parecia tão distante, agora ganhou vida diante dela. Por que você está aqui, pai? O que está acontecendo? Ela questionou, sua voz transbordando confusão. Miguel hesitou sair da cidade. Mas algo dentro de Clara se quebrava. Você está agindo como se estivesse fugindo de algo. O que você não está me dizendo? A tensão no ar aumentou e Letícia segurou a mão da neta como um escudo. Você não tem ideia do que realmente somos. Miguel soltou a frase como se fosse uma bomba. O olhar de Letícia era de horror, um misto de raiva e algo que Clara não conseguia identificar. Ele não é quem você pensa, Clara. As palavras raspavam a alma. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Clara encarou o pai buscando respostas, seu estômago revirando. O que você quer dizer com isso? Isabel, sua mãe, tudo o que você sabe é uma mentira. Miguel respirou fundo, seus olhos marejados. Ela não era apenas sua mãe, Clara. Ela era parte de algo muito maior, muito mais perigoso do que você pode imaginar. Os elementos começaram a se mover em sua mente. Clara se lembrou das conversas esquisitas que teve com a mãe, os sussurros de Letícia sobre o passado, os olhares de pena da comunidade. E agora, Miguel estava ali, jogando uma nova luz sobre tudo. Você não pode estar falando sério. Ela estava envolvida em algo que nunca deveria ter me dito.
algo que colocava nossas vidas em risco. Miguel continuou, a voz trêmula. E agora meu tempo está acabando. Precisamos sair ou tudo acabará novamente. Corações acelerados. Clara e Letícia trocaram olhares, preocupações e medos misturados. Eu vou com você, pai. Clara decidiu, mas a avó a puxou para perto, expressão intensa. Você não sabe em que está se metendo, Clara. Ele não é confiável. É verdade, eu sou seu pai. Eu sempre estive aqui. Miguel implorou, desesperado. O campo de batalha emocional transformou-se em um turbilhão. Clara sentiu o peso do mundo nas costas. O que você esconde, avó? O que mais não sei sobre minha família? A ira e a dor a consumiam. As respostas que buscara estavam mais distantes do que nunca. E, ao mesmo tempo, cada revelação parecia mais próxima de desmoronar suas crenças. Antes que alguém pudesse responder, um segundo estrondo ecoou pela cidade. Este mais forte, mais profundo. O chão tremeu e as janelas se estilhaçaram. As pessoas correram em pânico e uma sombra passou depressa, quase como se buscasse algo ou alguém. Temos que ir, agora! Miguel gritou e armou-se de uma determinação feroz. Mas Clara hesitou. Aonde? O que está acontecendo? E você, avó? O que é isso tudo? Clara, eu posso explicar tudo, mas agora não é hora. Letícia pressionou, mas Clara ficou paralisada. Era um encurralamento de emoções e revelações, e Clara se viu presa em uma tempestade. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar não apenas sua vida, mas o que pensava que era sua família para sempre. E no fundo, uma nova pergunta emergiu. Quem realmente Clara era? As memórias, as relações, tudo poderia desmoronar em um instante. Era um jogo perigoso e a resposta estava mais próxima do que nunca. Eu preciso saber a verdade, gritou, agora mergulhando em um abismo de incertezas. Em meio a isso, uma figura indistinta surgiu nas sombras e Clara mal conseguiu respirar. A conexão entre eles era explícita. Era como se um peso insuportável estivesse prestes a ser levantado. O que você fez, Miguel? Ecoou em sua mente e o tempo parou. O que estava prestes a se revelar poderia ser o fim ou o início de tudo. O futuro dela e sua identidade pendiam na balança. E cada segundo contava. Clara ainda estava atordoada com as palavras de Miguel. A adrenalina corria em suas veias. O que você quer dizer com isso? Ela repetiu, a voz tremendo. Letícia a puxou mais para perto, como se a protegeria de um destino desconhecido. Mas Clara estava consumida pela necessidade de saber. Miguel respirou fundo, seus olhos se desviando como se não pudesse suportar a intensidade do olhar da filha. Eu não fui só um pai ausente. Eu fazia parte de algo que não conseguia explicar. Algo que a sua mãe queria que você nunca soubesse. Clara sentiu a ponta da tensão estourar. Sua cabeça girava com a possibilidade de segredos enterrados, de uma vida que não era tão simples assim. Que algo? Nesse momento, um grito agudo atravessou o alvoroço da multidão ao redor. Clara virou os olhos e não pôde acreditar no que viu. A cena se desdobrou diante dela.
Uma mulher vestida de preto, com um olhar fixo, avançava em direção a eles. Ela carregava algo nas mãos e, à medida que se aproximava, uma aura de desespero e urgência a cercava. Clara, Miguel, vocês precisam ouvir isso, a mulher gritou, desesperada. O rosto de Miguel palideceu ao vê-la. Lúcia, ele sussurrou. A tensão cresceu. Clara olhou de um para o outro, perplexa. Quem é ela? O nome ecoou em sua mente como se fosse uma bomba. Você não devia estar aqui, Miguel exclamou, o medo se misturando à raiva. Não temos tempo para isso. Você não entende. Eles estão atrás de você, Lúcia lançou. Em um movimento brusco, ela se aproximou ainda mais, segurando um pequeno objeto brilhante. Eu tenho provas. Tudo o que você achou que sabia é uma mentira. O mundo ao redor começou a girar, como se um furacão estivesse se formando. Clara mal podia respirar. Provas do quê? Do que você está falando? A urgência na voz de Lúcia fez com que Clara sentisse o coração na garganta. Isabel não era apenas sua mãe. Ela era uma agente secreta, e o que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Miguel, você precisa entender. Ela foi caçada. Por isso teve que sumir. Por isso viveu sob uma identidade falsa, com você. As palavras pesadas caíram sobre Clara como se fossem tijolos. Não pode ser. Clara murmurou, a percepção da sua própria realidade desmoronando em um instante. O que mais ela não sabia? Os ecos da sua vida inteira começaram a rachar, revelando fissuras que ameaçavam abrir um abismo. Sim, Clara, e você é mais do que imagina. Você está no centro de tudo isso, Lúcia continuou. Sua expressão era um misto de preocupação e algo mais profundo. Eles sabem onde você está. Preciso que você venha comigo. Clara virou-se para Miguel. Você está me escondendo a verdade sobre a minha mãe? E agora isso? A raiva inundava suas palavras, mas o olhar dele era uma mistura de desespero e resignação. Eu não sabia que ela estava envolvida. Eu só... Outro estrondo cortou o ar e a multidão entrou em pânico. Clara podia quase sentir o chão tremer sob seus pés. Uma sensação crescente de emergência tomou conta dela. Precisamos sair, gritou Letícia com a voz alta e firme. Mas Clara estava paralisada, absorvendo tudo o que ouvira. Você não entende, Clara, Miguel interrompeu. Há angustiante luta em seu olhar. Você corre perigo. Mas então, Lúcia gritou. Olhem! Uma figura se aproximava por trás da fumaça. Uma sombra indistinta, como se a própria escuridão estivesse viva. Clara sentiu o pânico tomar conta. O que está acontecendo? Ela questionou, enquanto a figura se tornava mais definida, revelando um rosto conhecido. Clara, sou eu, disse uma voz trêmula. Era Sofia, sua mãe, em carne e osso. Clara sentiu o mundo desabar. Os ecos de uma verdade muito mais sombria estavam prestes a se revelar. Você precisa saber. Eu sou a única que pode salvar a família. As emoções explodiram em desespero. O que Sofia queria? O que tudo isso significava?
Corações acelerados, vozes sobrepostas. O tempo parecia ter parado. Ela olhou para seus pais. Seus olhos se encontraram e, naquele segundo, a verdade parecia mais insuportável do que qualquer coisa que já vivera. O que vocês esconderam de mim? O grito ecoou como um chamado para a escuridão. E, naquele instante, Clara soube que cada escolha, cada segredo e cada sombra contavam uma história muito maior. Uma história que estava prestes a mudar tudo novamente. Clara ainda estava atordoada com as palavras de sua mãe. O coração batia acelerado, como se estivesse tentando escapar do peito. Mãe, ela disse, a voz trêmula. O caos ao redor parecia distante, enquanto ela se concentrava em Sofia, a mulher, que sempre sonhou reencontrar. Você está realmente aqui? Clara, eu... Sofia hesitou, olhando para Miguel e Letícia, como se quisesse proteger a filha de algo terrível. Eu não queria que você soubesse assim. O tempo todo eu estava tentando me manter fora disso por sua causa. A tensão no ar era palpável. Clara sentia seu estômago revirar. Por que você sumiu? O que você está fazendo aqui agora? O que você está escondendo de mim? Os gritos da multidão, o barulho da cidade caótica. Tudo parecia se misturar, mas a verdade de sua mãe era um abismo que Clara precisava explorar. Cada palavra é uma linha arriscada na história de sua vida. Sofia avançou um passo, mas Miguel a deteve com um gesto. Ela não pode saber. Não agora. Ele soou desesperado, o olhar implorando que ela se calasse. Letícia estava paralisada, a expressão de horror em seu rosto. A mulher vestida de preto, Lúcia, voltou a falar. Vocês não têm muito tempo. A verdade está prestes a explodir. Precisamos sair. E Clara precisa saber. Sua voz era um misto de urgência e determinação. Isabel, você precisa compreender quem elas eram realmente. Quem elas eram? Clara perguntou, mas antes que pudesse receber respostas. Um som estrondoso ecoou ao longe. Clara virou-se, assustada. Era como se o próprio chão estivesse tremendo sob seus pés. Uma corrente de pânico varreu a multidão. Buzinas, gritos e pessoas correndo preencheram suas orelhas. Sofia foi a primeira a reagir. Precisamos ir já. Eles estão vindo. O tom dela era de desespero. Clara se sentia perdida. Quem tá vindo? O que tá acontecendo? A mente dela corria. As peças não se encaixavam. Sofia, você mentiu para ela! Letícia exclamou, agora com raiva. Você deveria ter contado a verdade. Juntas eram mais fortes. Eu tinha que protegê-la. Sofia gritou de volta, a voz cheia de emoção. Isabel fez escolhas que a levaram a isso. Os olhos dela brilharam de lágrimas. E agora, Clara, elas estão atrás de você. Você não pode ser pega. Quem está atrás de mim? Clara estava começando a sentir o chão se desmoronar. Sua cabeça girava com as revelações. Todos pareciam saber mais do que estavam dispostos a dizer. Nesse momento, uma nova figura surgiu. Uma silhueta encapuzada se destacava na fumaça densa. O coração de Clara disparou. Essa não, murmurou, insegura. Com um movimento ágil, a figura se revelou. Era um homem que Clara reconheceu instantaneamente. Era o tio Fernando, aquele que nunca deixava a casa sem uma palavra dura. Clara!
Ele veio em direção a ela com um olhar intenso e decidido. Vão embora enquanto podem. Muito tarde, Fernando, Miguel rosnou, a tensão entre eles palpável. Você não pode me proteger por muito mais tempo. É aí que você se engana. O tio confrontou Miguel. As palavras ressoaram nas paredes e a verdade parecia estar se moldando em um momento de pura revelação. A figura que Clara sempre respeitou havia guardado segredos a respeito de quem eram de verdade e, melhor ainda, o que se passara com Isabel. Ela está viva! Isabel nunca morreu! Gritou Fernando, e o mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Todos olharam em choque. Miguel e Letícia pareceram congelar, a expressão deles falando volumes. Não pode ser! Clara sussurrou incredulidade, sentindo um nó se formar na garganta. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, arrastando uma onda de sentimentos. Precisamos sair agora. Os agentes vêm! Fernando exclamou, puxando Clara para perto. Mas cada palavra dele criava mais perguntas. Agentes? O que está acontecendo? Até onde isso vai? Clara estava aflita, tudo ao seu redor dançando em desespero. Se minha mãe está viva, onde ela está? O que vocês fizeram para mantê-la longe de mim? Fernando olhou profundamente nos olhos dela, sua expressão revelando uma verdade mais sombria. Às vezes mantemos as pessoas afastadas para protegê-las, ou a nós mesmos. E agora seu futuro está ameaçado, Clara. Precisamos ir. Ao mesmo tempo o chão tremeu. Mais uma vez. Colombo estava em chamas. A cidade era um campo de guerra e Clara sentiu a verdade a esmagar. Tudo o que acreditava era construído sobre mentiras. As sombras estavam se aproximando e, com um calor crescente, as revelações não parariam ali. Você quer saber o que realmente é sua família? Fernando perguntou, a voz se tornando um sussurro ameaçador. E Clara percebeu que o que ela descobrira a levaria a um destino muito maior do que imaginara. E na esquina de seu pensamento, uma imagem chamou sua atenção. Uma silhueta distante que a observava, trazendo mais perguntas e mistérios que pareciam esquartejar seu mundo já frágil. Clara ainda estava atordoada com as palavras de Fernando. O coração pulsava descontroladamente, enquanto todos à sua volta pareciam contar versos de um poema sombrio. A verdade está prestes a explodir, ecoava em sua mente. Mas o que poderia ser mais chocante do que já soubera? A figura encapuzada diante deles respirava pesadamente e Clara sentiu o cheiro da fumaça densa misturado ao seu próprio medo. Ela olhou de novo para Sofia, que se mantinha firme. Sua expressão era uma mescla latente de amor e desespero. Se você não pode nos contar a verdade, quem pode? Ela questionou, sentindo que a pressão exigia respostas a cada momento. Nesse instante, a mulher encapuzada deu um passo à frente, revelando o rosto familiar que fez o estômago de Clara revirar. Era uma amiga de infância, Ana, que havia desaparecido há anos. Clara, você precisa me ouvir, disse Ana, com um tremor na voz. Era como se todas as partículas de ar ao redor estivessem carregadas de tensão e o mundo inteiro estivesse prestes a se abrir embaixo deles. Mãe, o que ela está fazendo aqui? Clara indagou,
o choque transformando-se em angústia. A máscara de mistério parecia se reforçar a cada resposta não dada. Você não entende, Clara. Ana sabe algo sobre Isabel, sobre nós. Miguel interrompeu, sua voz firme como um punho. A revelação deixou todos em silêncio. Confiar nela é um erro, Miguel, Letícia gritou. Mas Clara já estava hipnotizada diante daquela figura. Ana começou a falar, mas a multidão não parava. O chão tremia sob os pés deles enquanto as sombras se aproximavam. Clara, preciso que preste atenção. Muitas coisas mudaram desde que viemos com a sua mãe. Ela não é quem você pensa. E eu estou aqui para salvar você. Nesse momento, tudo pareceu se agitar. O ar cortante ressoou com o som de sirenes, e a multidão se dispersou como folhas ao vento. Clara não conseguia processar tudo. Salvar-me de quê? O que está acontecendo? Perguntou. Sua voz ecoando com determinação. Foi quando, de repente, apitos mais agudos cortaram o caos. Uma voz familiar que fez o sangue de Clara gelar. Era o tenente da polícia local, Braulio, gritando ordens para todos se dispersarem. Peguem todos. O tempo acabou. Braulio, o que você está fazendo aqui? Miguel gritou, agora desesperado, enquanto os olhos de Clara se arregalavam. Não era apenas uma perseguição aleatória. Eles estavam cercados. Ele veio por nossa causa. Sussurrou Ana, sua voz mal acima de um sussurro. O que Isabel fez? Eles estão atrás de você, Clara. Precisamos ir. Agora! Mas tudo aconteceu de uma vez. A figura de Braulio se destacou na fumaça, e ele apontou para Clara. Você, a única palavra, ecoou como um disfarce de povo. Clara viu os olhos dele se acenderem com uma intensidade que ela nunca tinha presenciado. Então, um som ensurdecedor interrompeu a intenção de fuga. Uma explosão devastadora fez todos estremecerem. A casa, atrás dele, se desabou em uma bola de chamas queimando. Pouco que restava da civilização ao redor. Clara encarou o caos e, um segundo, viu sua avó Letícia sendo puxada por um grupo de agentes encapuzados, enquanto o olhar dela mudava de desespero para uma profunda tristeza. Um momento que Clara sabia que mudaria tudo. Mãe! Avó! Um grito ecoou da boca dela, mas a fumaça engolfou e tudo se tornou um borrão. Clara sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo ali? Fernando, desesperado, se colocou na frente de Clara, como um escudo. Mas aquele não era o seu tio de outrora. Ele havia sido um aliado sempre distante. A incerteza do que poderia surgir agora no futuro transformou-se em um peso nos ombros dela. Quem somos realmente? O que tudo isso significa? Ponto. Terminou. Implorou Clara. Ana, chorando, sussurrou. Clara, você precisa saber. A verdade é mais sombria do que imagina. Você e sua mãe estão unidas de um jeito que não posso descrever. Você é a chave. Nesse segundo, a verdade parecia pairar no ar. A resposta estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Clara sentiu que o chão estava se esfarelando sob seus pés. Jamais seria a mesma depois de tudo isso. Os mistérios eram uma teia inquebrantável e a resposta estava mais próxima do que imaginava. A fumaça subia, mas algo em Clara começou a brilhar.
O que viria a seguir poderia ser tanto a sua salvação quanto a destruição. O conceito de família, de quem realmente era, estava neste exato momento prestes a se desdobrar de maneiras que ela nunca poderia ter previsto. E enquanto o mundo ao redor começava a desmoronar, Clara sabia que a verdade não era apenas uma questão de descobrir o passado, mas também de decidir quem ela realmente queria ser. Clara ainda estava atordoada com as palavras de Fernando. O coração pulsava descontroladamente, enquanto todos à sua volta pareciam contar versos de um poema sombrio. A verdade está prestes a explodir. Ecoava em sua mente, mas o que poderia ser mais chocante do que já soubera? A figura encapuzada diante deles respirava pesadamente, e Clara sentiu o cheiro da fumaça densa misturado ao seu próprio medo. Ela olhou de novo para Sofia, que se mantinha firme. Sua expressão era uma mescla latente de amor e desespero. Se você não pode nos contar a verdade, quem pode? Ela questionou, sentindo que a pressão exigia respostas a cada momento. Nesse instante, a mulher encapuzada deu um passo à frente, revelando um rosto familiar que fez o estômago de Clara revirar. Era uma amiga de infância, Ana, que havia desaparecido há anos. Clara, você precisa me ouvir, disse Ana, com um tremor na voz. Era como se todas as partículas de ar ao redor estivessem carregadas de tensão. E o mundo inteiro estivesse prestes a se abrir embaixo deles. Mãe, o que ela está fazendo aqui? Clara indagou, o choque transformando-se em angústia. A máscara de mistério parecia se reforçar a cada resposta não dada. Clara, precisamos ir já. O tempo está acabando, Ana implorou, olhar feroz, fixo na multidão em pânico. Os homens estão atrás de você. Eles não desistirão facilmente. Quem são esses homens? O que está acontecendo? Por que você foi embora? O que você sabe sobre minha mãe? Clara disparou, sem saber o que priorizar entre tantas perguntas. Foi então que, em meio ao caos, uma explosão mais poderosa ecoou ao longe, disparando os sentidos de todos ali presentes. Clara girou a cabeça e viu uma fumaça negra subir no horizonte. A casa antiga, o lugar onde tantos segredos haviam sido enterrados, estava em chamas. Reflexos de luz ansavam nas janelas quebradas. O pânico tomou conta. Temos que sair, Clara, Miguel gritou, puxando-a pelo braço. Mas ela não conseguia mover os pés. O que mais poderia perder? A imagem da casa em chamas parecia simbolizar tudo o que acreditava ter construído. Tentei protegê-la, mas... Ele hesitou, a voz cheia de dor. Com o coração nas mãos, Clara se virou para Ana novamente. Se você sabe algo sobre minha mãe, me diga agora. O que está acontecendo? Onde está Isabel? Ana respirou fundo, aparentemente lutando contra as lágrimas. Ela não é quem você pensa que é. Clara, sua mãe e eu, nós éramos mais do que amigas. Fomos criadas em um mundo que você nem imagina. E agora, os homens que estão atrás de você não são apenas do governo. Eles são parte de uma organização secreta que está tentando te encontrar. Como assim? O que eles querem de mim? Clara começou a sentir a faltar.
um nó em sua garganta. O grito de Fernando cortou o ar. Clara, agora não é hora. Precisamos ir. Rápido! E quando ela pensou que a situação não poderia piorar, uma sombra se aproximou deles, rápida como um raio. Clara mal teve tempo de identificar a figura, mas a tensão no ar era palpável. De repente, a pequena multidão começou a se dispersar em pânico. Clara viu uma das sombras se aproximar. Agentes encapuzados se espalhavam como abutres. Ela está aqui, capturem-na! Um deles gritou. Clara sentiu o frio na espinha. O que você fez, mãe? Você fez algo com eles, não vês? Seu olhar penetrante buscava a resposta de Sofia. A mãe é tudo. Clara estava cercada por chamas. A fumaça subiu como uma serpente obscura, e um rugido ecoou no meio da confusão. Clara viu, horrorizada, a figura de Ana sendo empurrada para frente. Um disparo ecoou, e o tempo pareceu parar. Cada segundo se esticou, como se o mundo estivesse congelado no terror. Ana caiu no chão e tudo ao redor desabou. O pânico brotou, mas em meio ao caos, Clara começou a entender o que estava realmente acontecendo. O rosto de Ana estava pálido, pálido como a verdade que ela tinha guardado. Clara, você é a chave. Foram suas últimas palavras antes de seu corpo ser tragado pela fumaça. A cena diante dela era um pesadelo. O que acabou de acontecer a abalaria para sempre. Não, Ana! Clara gritou, com o coração em pedaços. Mas as palavras se perderam no ar. Ela olhou para sua mãe. O desgosto, a dor e tudo o que não tinham dito entre si. Precisamos ir, agora! Miguel a agarrou, e juntos eles corriam enquanto Clara sentia que o chão se abria sob seus pés. Mas essa não era a única coisa que se espatifava na sua mente. A revelação de que tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. Ela não sabia mais em quem confiar. E no calor da fuga, uma última frase ecoou na sua mente. Você é a chave. O que ela realmente significava nessa trama. A fumaça as envolvia, e enquanto se afastavam, Clara percebeu. O mundo que a rodeava estava mudando, e a verdade dela estava prestes a se revelar, mais perigosa do que jamais poderia imaginar. Clara sentia o coração disparar enquanto corria ao lado de Miguel. A fumaça e os gritos de pânico ecoavam ao redor dela, mas sua mente estava focada em uma única coisa: a verdade. Ana, ela se foi! A frase martelava em sua cabeça. Sem ter tempo para chorar, Clara olhou para trás, observando os agentes se aproximando rapidamente. O que quer que tivesse sido revelado, agora estava fugindo de um pesadelo. Miguel, precisamos de um plano, ela gritou, se sentindo sufocada enquanto davam outra curva na rua. Mas Miguel estava pálido, seus olhos fixos em algo ou alguém à frente. Não sei como, mas precisamos chegar ao esconderijo. É a única chance que temos. Mas então, quando Clara pensava que nada poderia ser pior, o chão sob seus pés pareceu tremer novamente. Um veículo negro, robusto e envidraçado
parou abruptamente na esquina, bloqueando seu caminho. A porta se abriu e a figura conhecida de Braulio, o tenente, surgiu. Seu olhar penetrante fixou-se em Clara e ela sentiu um frio na espinha. Clara, você precisa vir comigo, ordenou ele, a voz carregada de urgência. Braulio, não! É uma armadilha. Miguel protestou, mas Clara estava atordoada. O que estava acontecendo? Diante dela, Braulio parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão alienígena. Estou tentando te ajudar. A voz dele era grave, quase implorando. Clara hesitou, os pensamentos se entrelaçando em sua mente. O que ele queria? Ela sentia como se estivesse no meio de um jogo que nunca escolheu jogar. E as peças estavam mudando a cada segundo. Eu não consigo confiar em você, ela gritou, lembrando de como ele havia se envolvido com a família. Antes que qualquer um pudesse agir, uma luz intensa iluminou a rua. Helicópteros sobrevoavam, iluminando tudo como se fosse dia. À medida que a sombra do helicóptero se aproximava, Clara ouviu o som de vozes no alto-falante. Clara, saia agora! Temos uma solução para você. A visão de parentes e amigos perdida se transformava em um redemoinho de confusão. Precisamos ir pela porta dos fundos. Miguel puxou Clara para o lado, mas Braulio ergueu a mão. Esperem, o que você não entende é que eles não estão atrás de você apenas. Eles estão atrás de todos nós. A revelação fez o coração de Clara parar. O que você quer dizer com isso? Isabel não era só uma mãe desaparecida. Ela revelou segredos que poderiam mudar o mundo. E você, Clara, você é a próxima na linha. Braulio disparou e cada palavra era uma bomba. Nesse momento, um trovão interrompeu a conversa e os olhos de Clara se arregalaram. A voz de Braulio ecoou e a verdade ficou mais clara. Ele não apenas conhecia a história, mas estava metido até o pescoço. A tensão cresceu enquanto uma voz familiar ressoou. Eu sabia que um dia isso chegaria até você, Clara. Todos se viraram e Clara ficou paralisada. Era Lúcia, a mulher que havia aparecido ao lado de sua mãe anos atrás. Mas algo estava errado. Seu olhar, uma mistura de raiva e determinação, para se esconder segredos profundos. Você está atrasada, Lúcia, gritou Braulio, o semblante duro. Não é só isso, Braulio. Clara precisa saber a verdade. Eu sou a razão pela qual Isabel desapareceu. A revelação a atingiu como um soco. Clara balançou a cabeça, suas certezas desmoronando diante dela. Não, isso não pode ser, Miguel disse, sua voz carregando a carga de dor e descrença. Agora você entende. Clara, você tem um poder que não sabe. Sua mãe fez escolhas por você. Te manteve longe para te proteger. E aqui estamos, de novo, no mesmo ciclo. Lúcia completou com fervor. O que ela queria dizer? Uma conexão entre Clara e Isabel começou a parecer mais supressora. Braulio, em um gesto súbito, puxou Lúcia para perto dele. Você sempre quis o poder e não o cuidado. Mas agora, Clara precisa escolher entre ser o que eles fizeram dela ou o que Isabel realmente era. O ar ficou pesado. Clara estava confusa. O que ela deveria fazer?
Havia uma solução a caminho, mas a palavra poder fez seu coração pulsar com ansiedade. Escolha! Braulio gritou, e tudo parou por um segundo. O mundo ao redor congelou. Foi nesse momento que uma explosão se ouviu ao longe, sacudindo a terra e quebrando o silêncio tenso. As chamas subiram do que restou da casa e uma sombra se projetou, avassaladora. Clara olhou para o céu e percebeu que o mundo estava se despedaçando. Sobre sua cabeça. O que você quer de mim? Ela gritou, mas a pergunta parecia ecoar sem resposta. Enquanto as luzes e gritos se aproximavam, Clara sabia que a escolha a aguardava. Mas diante do caos, o que significava realmente ser parte daquela família? A verdadeira natureza de sua vida estava prestes a se revelar, e a urgência da situação se intensificava. Eu sou a chave, mas para quê? O desespero revirou em seu estômago, e a verdade estava à espera. Como um lobo à espreita em uma floresta escura, esperando o instante certo para atacar. Clara sentiu o cheiro de fumaça, misturado ao mofo das memórias, enquanto a cena caótica se desenrolava ao seu redor. O que você quer de mim? Ela gritou novamente, olhando para Braulio. Instintivamente, Miguel se posicionou à frente dela, como um escudo. Mas Clara sabia que isso não era o suficiente. O tempo estava se esgotando. Braulio respirou fundo. Seus olhos estavam carregados de dor e urgência. Olhe, Clara, você precisa entender. Não se trata apenas de você ou da sua mãe. Isso é maior do que qualquer um de nós pode imaginar. A tensão aumentava, como um fio prestes a se romper. Lúcia olhava para Clara com um misto de tristeza e determinação. Você precisa decidir. Cada escolha que fizer agora pode mudar tudo. O que isso deveria significar? Decidir? Eu não tenho opções. Clara sentia que estava prestes a explodir. As vozes ao redor dela se misturavam, mas ela só queria entender quem eram eles. Realmente? O que mais poderia existir nas sombras do seu passado? Foi quando, em meio ao caos, uma forte luz canina nos céus iluminou a cena e disparos soaram. Ela viu pessoas se despejando para todos os lados, enquanto um grupo de agentes se aproximava. Com um movimento rápido, um dos agentes apontou sua arma na direção de Clara. O tempo parou. Parem! Vão todos se afastar ou eu disparo! O olhar impiedoso do agente pressionava Clara, engolindo tudo ao seu redor. Ela sentiu o coração parar. Não, não pode ser assim! Gritou. Mas suas palavras foram abafadas pelo barulho. Braulio avançou desesperado. Calma, não faça isso! Mas o agente não se mexeu. Seus olhos estavam frios e determinados. E então uma explosão abalou tudo novamente. Mas não era apenas qualquer explosão. Era uma onda de luz que ofuscou a visão de todos, e o tempo parecia parar. Clara, ainda tateando na escuridão, ouviu uma voz. Clara, venha comigo! A mulher que a chamava se destacou em sua mente, mesmo em meio ao pânico. As características de Ana eram um reflexo nítido da verdade que Clara ignorava. Mas a visão de Clara ficou embaçada
quando, do fundo da multidão, ela viu uma sombra. Era uma figura feminina de cabelos longos e escuros, se aproximando, e seus olhos eram como dois faróis em meio ao caos. Era Isabel. Clara sentiu a respiração faltar. Mãe! Isabel olhou diretamente para ela, e em um instante, todo o mundo ao redor pareceu se desvanecer. Você precisa saber a verdade, Clara. Não é só sobre você. É sobre nós, sobre todas nós. As palavras dela ressoavam como um eco profundo no coração de Clara. Mãe, você está viva? O que aconteceu? A confusão começou a se transformar em um turbilhão de emoções misturadas. Clara não sabia se o que via era um sonho ou uma realidade distorcida. Isabel avançou até o centro da cena, ignorando os ruídos ao redor. Clara, você não pode confiar neles. Eles não estão apenas atrás de você. Estão atrás da sua verdadeira identidade. O impacto daquela frase atingiu Clara como uma onda. A multidão começou a se dispersar ao redor deles, enquanto o pânico se espalhava. Clara sentiu seu estômago revirar. Minha verdadeira identidade? O que você quer dizer com isso? Sem aviso, um barulho ensurdecedor escandalizou o ar. Alguém disparou um tiro. O som perfurou a tensão como um veneno, e tudo se movia em câmera lenta. Clara viu a bala ricochetear na superfície de um dos veículos, levantando fragmentos a seu redor. E longe, no horizonte, uma luz chamativa surgiu, como um farol em meio à tempestade. E então, um grito rasgou o céu. Não, não! Nunca havia ouvido a voz tão angustiada antes. Era Miguel, que em um movimento desesperado lançou-se na frente de Clara e de sua mãe. Não, Miguel! Clara gritou, mas era tarde demais. Ele caiu, seu corpo atingido por um segundo disparo que ecoou mais feroz do que o primeiro. Clara ficou paralisada. O tempo pareceu sair do eixo. Miguel, não! Ela correu em direção a ele, mas a imagem do corpo caído de Miguel se fundia com as lembranças de Ana e suas palavras. Em um instante, Clara estava em um abismo de dor, todo seu mundo se desintegrando em um momento. Enquanto ela se ajoelhava ao lado de Miguel, a cena ficou desprovida de cor, e a única coisa que brilhava era a quente revelação. Clara, eu te amo, sempre, foram as últimas palavras que ele conseguiu pronunciar, e em um último suspiro, a verdade mais dolorosa se revelou. Você não é minha filha. Clara congelou. As palavras ecoaram em sua mente, rompendo todos os laços que ela havia considerado verdadeiros. Toda a sua vida, a busca pela identidade, tudo que ela amava e detestava, havia sido uma ilusão. O chão se movia sob seus pés, e tudo o que restou foi o vazio. Isabel, com os olhos cheios de tristeza, olhou para Clara. Clara, você precisa ouvir. A verdade está prestes a vir à tona e ninguém estará a salvo. O que mais poderia existir nas sombras que cercavam Clara? As respostas estavam lá, e tudo, a partir desse momento, ficaria completamente diferente. Clara estava em choque, o coração disparado no peito. Miguel, caído ao seu lado, era mais do que uma perda. Era um vazio enorme que parecia engolir tudo ao seu redor.
As palavras da mãe ecoavam como uma música triste. A verdade. E enquanto olhava para ele, a cena girava. Tudo parecia unificado em um único instante. Miguel. Ela agarrou a mão dele, o toque frio, fazendo seu peito apertar. Por favor, não faça isso. Você não pode ir embora. As lágrimas desciam silenciosas. O desespero reinava. Mas era hora de lutar. Afinal, a verdade nunca foi tão próxima. Isabel se aproximou. O olhar intenso dela era uma mistura de dor e amor. Clara, precisamos nos mover. Não temos tempo para chorar. Clara soltou a mão de Miguel. O desamparo rasgava seu coração. O caos em volta parecia distante agora. Tudo o que importava era a segurança dela e de sua mãe. Vamos! Braulio gritou, gesticulando para a segurança do carro que esperava uma rua adiante. O chão tremia e Clara sentiu a urgência no ar. Com um último olhar para Miguel, um misto de amor e desespero, ela se virou, correndo em direção à saída. As sombras se agitavam ao longe. Agentes armados se moviam entre os escombros. Lúcia, ao lado deles, deixava claro que não havia espaço para hesitações. Agora é a hora, Clara. Você é mais forte do que pensa. Lute! Enquanto corriam, os gritos e os sons de disparos ecoavam. Mas Clara estava decidida. Ela não seria uma vítima. O passado a perseguiu tempo demais e agora era a hora de controlar seu destino. Clara, a verdade sobre quem somos é perigosa, mas você precisa confrontá-la. Isabel disse enquanto se espremiam dentro do carro. O que você descobrir pode mudar tudo. O olhar dela, firme, refletiu o que estava em jogo. Eu só quero entender. Clara respondeu, a determinação crescendo dentro dela. O carro acelerou enquanto as chamas atrás dele subiam em um espetáculo aterrorizante. Mas essa era a vida deles agora. Uma corrida por respostas, uma busca por liberdade. O veículo contornou as ruas enquanto Clara tentava juntar os pedaços. Cada memória, cada interação, cada amor, tudo se conectava. Eu não sou só filha de Isabel, sou mais. O poder fluiu dela como um raio, a chave que poderia desbloquear todas as portas. O carro parou abruptamente. Clara viu Lúcia saltar e puxá-la para fora. Estamos a salvo por enquanto, mas eles virão. Lembre-se, Clara, a conexão que você tem pode ser usada. Seu poder não é apenas sangue. Mas quem sou eu de verdade? Clara perguntou, uma pergunta que reverberava. Mente dela. Sofrimento, amor e luta compunham o mosaico de sua identidade. Você é a luz em meio à escuridão. Não hesite, mostre a verdade ao mundo. Lúcia segurou as mãos de Clara, firme, como se quisesse transferir seu próprio coragem. Enquanto o sol se punha, Clara olhou para frente, sua determinação renovada. Eu vou encontrar a verdade. Por mim, por Miguel e por todos que passaram por isso. O momento estava próximo. O que quer que estivesse reservado a deixá-la não seria mais um fardo, mas a chave de um novo começo. Mas justo no instante em que se preparava, uma sombra conhecida emergiu das trevas. Um espectro de seu passado. Clara, espera! A voz era familiar. Era Sofia. A cena parou por um segundo. Enquanto Clara se virava,
e a pergunta pairou no ar. Você está aqui para me dizer a verdade, mãe? O futuro estava à sua frente, uma rampa de plena escolha, mas agora Clara sabia. O que quer que viesse a seguir, cada escolha seria feita por ela. E pode ter certeza, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar a palavra. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somos uma comunidade e seu apoio é essencial.